Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável, beleza? Vamos seguindo para a gente ganhar tempo. Alimentação saudável. O aumento do consumo de fast food e alimentos industrializados é um dos grandes vilões da atualidade, tá? Além disso, a correria do dia a dia e as mudanças de estilos de vida na população estão contribuindo diretamente para a baixa qualidade da alimentação. Problemas como obesidade e doenças cardíacas são cada vez mais frequentes e possuem relação direta com a falta de alimentação saudável. Uma alimentação saudável frequente, ela é confundida por comer muito e não é isso, tá? Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais relacionada com a variedade e a qualidade do que está sendo ingerido do que com a quantidade. As refeições devem obedecer à necessidade do organismo, ou seja, tem pessoas que pensam que comer muito é comer saudável, ou comer uma quantidade exagerada, e não é isso. Às vezes, você comer bem, ela está relacionada ao que você come e à qualidade daquele alimento. Tem muitas vezes que você come alimentos que na verdade não são alimentos, tá? Existem vídeos na internet de lanches de McDonald's que estão há anos e anos ali e eles não se decompõem. Eles permanecem com a mesma, como que a gente pode falar? Parece que não foi modificado. Claro, eles estão duros, eles estão rígidos, mas é diferente de, por exemplo, você comprar um pão hoje na padaria e você não comer ele, deixar ele aí na sua casa 1, 2 semanas, quando você for ver ele, ele está mofado. Já com esses vídeos que eu estou falando para vocês, no lanche do McDonald's, por exemplo, o, o lanche ele não está mofado, ele não tem mofo. Então você percebe que tem alguma coisa de errado. Porque se o lanche ele não mofa, imagina o que ele acontece no teu organismo. Entendeu? Então vamos continuar. As nossas refeições elas devem obedecer à necessidade do nosso organismo, contendo, portanto, todos os nutrientes necessários, tais como vitamina, proteína, lipídio e carboidrato. Outro ponto importante para ter alimentação saudável é a regularidade das refeições. É ideal comer de 3 em 3 horas, sendo assim, devemos realizar as seguintes refeições diárias. Aqui está um exemplo, tá, pessoal? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e a ceia. Ou seja, se você fizer essas 3 refeições na parte da manhã e 3 refeições na parte da tarde para a noite, você vai ter aí aproximadamente aí de 3 em 3 horas você vai estar ingerindo alguma coisa. E aí você não vai ter necessidade de comer grandes quantidades. E claro, isso aí necessita exclusivamente de uma programação. Você não adianta você achar que você vai conseguir fazer isso sem se programar, sem se deixar tudo preparadinho. Porque você às vezes pode chegar cansado, pode chegar com pressa e vai comer aquilo que se faz mais rápido. Então isso aí precisa se programar também para fazer. É importante frisar isso, porque numa alimentação saudável, se você não tiver planejamento, você não consegue executar ela direitinho. Bom, dicas de como ter uma alimentação saudável. Você tem que evitar fritura, alimentos muito gordurosos, alimentos assados, cozidos e grelhados são mais saudáveis. Você tem que incluir 3 porções de leite derivado em sua dieta. E aí você pode dar preferência por produtos que são desnatados, que ele tem menos gordura do que o integral. Você pode comer pelo menos aí uma porção de carne, aves, peixes ou ovos, que são as proteínas. Evitar bebidas alcoólicas, refrigerantes e outras bebidas industrializadas. A bebida alcoólica devido ao álcool, né?
o refrigerante devido à quantidade exagerada de açúcar que ele tem. E tem as outras dicas, você não cozinhar os legumes excessivamente, porque eles vão perder os nutrientes ali no momento do cozimento. Então é só você dar aquela cozidinha para ele ficar mais macio, vamos dizer assim, né? Incluir porções de cereais, tubérculos e raízes. Beber água constantemente. Consumir alimentos ricos em fibras para reduzir o colesterol, melhorar o funcionamento do intestino. Comer arroz, feijão pelo menos 5 vezes por semana, ou seja, todos os dias basicamente. Vai diminuir a quantidade de sal, né, dos alimentos para você não correr o risco de ficar hipertenso, ter problemas de saúde. Evitar ficar comendo sempre balas e doces de maneira excessiva. Montar uns pratos que estimulem seu consumo, tá? A gente sempre fala aí que o prato tem que ter 5 cores. E, de uma certa forma, comer devagar, né? Poder mastigar a comida sem ficar com aquela afobação de terminar rápido para comer mais, né? Então é importante ressaltar que uma alimentação saudável não se baseia em comidas menos gostosas, tá? Ponto-chave para ter uma alimentação de qualidade é comer de tudo, porém na quantidade certa. Sendo assim, evite realizar dietas restritivas que com certeza colocarão a sua saúde em risco. E outra, quando você restringe muito o que você come, você não vai conseguir permanecer por isso por um bom tempo, tá? Você vai fazer uma semana ali, na outra semana você já enjoou e aí você já saiu da dieta, já voltou para consumir aquilo que você consumia anteriormente. Atenção, um adulto necessita de 1.800 a 2.500 calorias diárias. A necessidade de energia para cada pessoa vai variar de acordo com o estilo de vida e o gênero, ou seja, se a pessoa é muito ativa, se a pessoa não é muito ativa, se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, tá? Isso influencia. Só deixando claro, pessoal, a nível de curiosidade, 2.500 calorias é o dia, né? É diário, que ela pode consumir num dia só. Tem pessoas que vão consumir mais, tem pessoas que vão consumir menos, mas é o recomendável. Você acredita que um lanche do McDonald's composto por refrigerante, batata e o hambúrguer, muitas das vezes ultrapassa essas 2.500 calorias aí fácil? Então você tem que ficar ligado nisso, porque são calorias que você consome e não vai te fazer bem. Bom, as doenças crônicas não transmissíveis. A gente já comentou sobre isso, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho. As doenças crônicas não transmissíveis, como o próprio nome já diz, ela não é transmissível. São aquelas doenças onde a pessoa ela tem problemas cardíacos, tem problemas de saúde, assim como hipertensão arterial, diabetes, tem a questão de o câncer, né? Só que não é o caso agora. E ela vai se agravando ao longo do tempo, tá? A pessoa ela pode ou não morrer por conta dessa doença, tá? Não é uma regra, mas pode acontecer, tá? Então são as principais causas de óbito no mundo e tem gerado um número elevado de mortes prematuras, perda da qualidade de vida com um alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, tá? Além dos impactos econômicos para a família, comunidade e sociedade em geral, agravando a iniquidade e o aumento da pobreza. Quanto ao DCNT, de maior impacto mundial são doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas. Elas possuem 4 fatores de risco modificáveis em comum, que é o tabagismo, a alimentação inadequada, a inatividade física e o uso nocivo de álcool. Tá? Existem algumas estratégias, pessoal, de ação que são enfrentadas pelas doenças crônicas no Brasil.
O plano ele tem como estratégia priorizar as ações e os investimentos necessários no sentido de preparar o país para enfrentar e deter as doenças crônicas nos próximos 10 anos. Como é objetivo promover o desenvolvimento e implantação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prestação e o controle do DCNT e seus fatores de risco, e fortalecer o serviço de saúde voltado para a atenção dos portadores de doenças crônicas. No plano de promoção, a saúde engloba a prática de atividade física, alimentação saudável, que é o que a gente está falando hoje, e redução do uso de tabaco e o álcool, né? E um envelhecimento ativo. Então existem estratégias, tá, já de combate a essas doenças crônicas. É claro que depende muito de cada pessoa, tá? A pessoa ela precisa se conscientizar que ela precisa parar de fumar, que ela precisa parar de beber álcool em excesso, que ela precisa ter uma alimentação saudável, que ela precisa praticar atividade física. Então são 4 passos que a pessoa ela precisa tomar cuidado para ela não contrair nenhuma doença crônica, tá? Só que a maioria da população não faz isso. Então por isso que existe um alto número aí de casos. Então se a pessoa tomar cuidado nesses 4 pontos, ela consegue tranquilamente conviver sem ter o risco de contrair essas doenças, tá? Então, a alimentação saudável nas escolas é a promoção de ações de alimentação saudável pelo programa de alimentação nas escolas, tem a oferta de alimentos saudáveis, existe o apoio à iniciativa intensorial, existem os acordos com a indústria para a redução do sal e do açúcar nos alimentos, redução dos preços dos alimentos saudáveis, porque hoje em dia a gente vai no mercado. A relação de alimento saudável e alimentação não saudável, ela tem uma disparidade no preço. Você paga muito mais caro quando você quer se alimentar saudavelmente do que se você fosse comprar um biscoito recheado, por exemplo. A implantação do plano intersetorial de obesidade. Então a gente tem algumas implantações aí de projetos para poder melhorar a qualidade de vida do brasileiro, né, de uma forma geral. Então, finalizando, a atividade de hoje é o seguinte, pessoal. Imagine que você pudesse de alguma forma intervir na alimentação das crianças e dos adolescentes. Qual seria a sua ideia para melhorar a alimentação deles, tornando assim crianças e adolescentes mais saudáveis e diminuindo assim a chance de terem doenças crônicas não transmissíveis? Ou seja, se você pudesse fazer algo, o que você faria? É simples, faz aí uma resposta contendo aí 4, 5 linhas, falando sobre isso aí, sobre o que você poderia fazer, se você pudesse, né? Se você tivesse a possibilidade de fazer, o que você faria para que você pudesse intervir na alimentação dessas crianças? Qual seria o seu projeto de alimentação? O que você faria, beleza? Fiquem todos com Deus, pessoal. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.